Por enquanto, a gente está jogando água na sujeira, ou seja, jogando conversa fora. Agora vamos colocar a ordem de frente para trás. Estava eu falando de receita pública. Quando eu falei para você que a receita pública, direito financeiro, se classifica em receita originária ou receita derivada. Na sua folhinha está bem esquematizado, aqui está bem bagunçado. Receita pública originária e derivada. Que é uma receita pública originária? É aquela que decorre de uma atividade atípica de Estado. Tem poder de império envolvido? Não. O Estado age com interesses de um particular. Exemplo de receita originária. Receita patrimonial. Exemplo. O que é uma receita patrimonial? Aquela obtida pela autoadministração do patrimônio do Estado. O Estado administra o seu patrimônio e obtém recursos. Por exemplo, locação. Outro exemplo. A alienação. Na locação e na alienação, o Estado está obtendo recurso pela autotutela do seu patrimônio. Então, essas receitas são regidas por normas privadas, ou seja, há normas privadas com pequenas cláusulas de proteção. O interesse privado do Estado, ele é exclusivo, ele age como se particular fosse. E isso não nos interessa em prova, mas está aí para constar. Quer ver uma questão de provinha? Provinha de tributário. A questão foi assim, ó. Qual a natureza jurídica dos royalties do petróleo? Royalties do petróleo é uma receita originária patrimonial. Por quê? Porque vem da exploração do patrimônio do poder público. Tributo é? Não. Royalties do petróleo, receita originária patrimonial, provinha de procurador da República. Quer ver outro exemplo? Já ouviu falar de laudêmio? Qual é a natureza jurídica de um laudêmio? Laudêmio é aquela prestação que se paga quando se transfere um domínio útil, quando se explora patrimônio do poder público. Laudêmio, gabarito, é uma receita pública originária patrimonial. Laudêmio, aulinha de direito civil. Então, para começar a conversa, já sei que receita originária patrimonial tem nada a ver com tributo, porque o Estado age com interesses privados. Não há poder de império. Outro tipo de receita originária, essa cai na minha prova, é o tal do preço público, que alguns chamam também de receita pública empresarial. Por que empresarial? Pode colocar aqui do lado, empresarial. Por que empresarial? Porque o Estado age prestando um serviço público de caráter não essencial. Se o serviço é não essencial, ele age como se empresa fosse. É uma metáfora. Ele age como se empresa fosse, porque presta um serviço de caráter não essencial. Como é que eu sei que o serviço é não essencial? A lei define. E se o serviço é não essencial, a prestação tem natureza contratual. E se ela é contratual, a prestação é rescindível? É. Eu posso muito bem mandar rescindir o fornecimento de energia elétrica da minha casa. Se a prestação é rescindível, prova, ela é contratual. E se ela é contratual, tributo não é. Porque tributo é criado em lei. Então, o preço público, também chamado de tarifa, remunera um serviço público de caráter não essencial, portanto, ele é contratual e ele é facultativo. Agora o inverso. Na receita pública derivada, o nome já diz, a atividade típica de Estado. Tem poder de império. A mais importante que me interessa, o tributo, é a primeira. Exemplo de tributo, taxa. Natureza legal, a taxa tem uma semelhança com o preço público. Qual é a semelhança? Serviço público. Ela também remunera serviço público. Mas o serviço público que a taxa remunera é um serviço público essencial. E se é essencial, isso mostra por que a atividade é típica de Estado. E se é essencial e a atividade é típica, a criação do tributo tem que ser mediante lei. Portanto, taxa não é facultativa, taxa é compulsória. Diz assim, ó, eu não quero usar a coleta de lixo. A empresa, questão da receita, a empresa ABC da vida tinha lixo à sua disposição, coleta de lixo domiciliar. Ela não quis usar.
Ela pegou o seu próprio caminhão-baú e ela levou o seu próprio lixo até o aterro sanitário. Espera aí. Ela tinha coleta de lixo à sua disposição? Tinha. O serviço estava à disposição? Estava. Mesmo que ela não use, tem que pagar a taxa? Tem. Porque basta que o serviço esteja à sua disposição, ela pratica o fato gerador da taxa. E se ela não quiser pagar? Tem que pagar, porque a taxa não é contratual, a taxa é criada em lei. Poder de império. É uma prestação compulsória. Outro tipo de receita derivada, que me interessa. Multa. A multa também é uma prestação que decorre da lei. A diferença da multa e do tributo é que a multa configura sanção de ato ilícito. Enquanto o tributo é uma prestação que você paga quando se pratica ato lícito, por exemplo, ao oferir renda, propriedade de bem imóvel, a multa você paga toda vez que lícito. Também decorre do poder de império. Então decorre de uma atividade do poder punitivo. Também é uma receita pública de natureza derivada. Eu tenho aqui outras receitas derivadas que vão ficar expostas na sua folhinha, mas não são interesse do meu curso. É a aulinha de Direito Financeiro. O interesse do meu curso para aqui. Pergunta é, qual núcleo? Receita pública. A pergunta é, tributo é receita pública? Sim. Mas toda receita pública é um tributo? Não. Tributo é receita pública, mas nem toda receita pública é um tributo. Que tipo de receita pública é o tributo? Tributo é receita pública do tipo derivada. Pergunta de prova. Qual a natureza jurídica do tributo para o direito financeiro? A pergunta a gente responde assim, ó. Localiza tributo no mundo do direito financeiro. Vou lá localizar. O tributo é uma receita pública derivada. Porque vem de uma atividade típica de Estado, poder de império. Questão de prova. Então, Lugon, eu posso dizer uma coisa para você. O direito tributário, ele tem por objeto o tributo. Então, ele tem por objeto uma receita pública do tipo derivada, relativa ao conceito de tributo. Ponto. Mas deixa eu avançar um pouquinho, eu vou voltar a definir isso. Lá em direito financeiro, tem uma outra definição importante. É a seguinte expressão, ó, ingressos ou entradas. Essa expressão ingresso ou entrada representa o quê? Representa todo aquele dinheiro que adentra o cofre público. Todo dinheiro que adentra o cofre público é um ingresso. Agora, nem todo ingresso é uma receita pública. Tem ingresso que é receita pública, mas tem ingresso que é chamado ingresso impróprio ou ingresso de terceiros. O que seria um ingresso impróprio ou ingresso de terceiros? O ingresso impróprio é aquilo que eu chamo também de empréstimo. E eu não posso confundir o empréstimo, também chamado ingresso de terceiros ou impróprio, com receita pública. Qual a diferença? É que no empréstimo o dinheiro adentra o cofre público, mas tem que retornar à origem. Isso não me interessa. Me interessa é o dinheiro que entra no cofre público e mesmo sendo devido, não tem a obrigação de retornar à origem, que é a chamada receita pública. De novo, diferença entre receita pública e ingresso de terceiros, ou ingresso próprio, ou empréstimo. Quando o dinheiro adentra o cofre público, é devido, lícito, e mesmo assim tem que retornar à origem, é o tal do empréstimo. O direito financeiro diz que não há que se confundir empréstimo com receita pública. A receita pública é o ingresso devido que não tem a obrigação de retornar à origem. Dá uma paradinha. Pergunta do aluno. Lugon, recebi restituição de imposto de renda. Eu recebi restituição. Pera aí. Quando você recebe devolução de um imposto, de um tributo, é porque o pagamento foi indevido. Foi maior que o devido, concorda? Isso aqui não está tratando de pagamentos indevidos. Aqui é um esqueminha do direito financeiro que só está cuidando de pagamentos devidos. Então, esse esqueminha não está tratando de pagamento indevido.
Pagamento indevido, aula futura, a gente vai tratar disso. Tem uma aulinha que é só sobre repetição de indébito. Deixa para depois. Esse esqueminha está cuidando de pagamentos lícitos ou entradas devidas. Aí sim, se a entrada é devida e mesmo sendo devida tem que retornar à origem, aí é um empréstimo. Exemplo, o Brasil pegou dinheiro emprestado com a FMI. Entra no cofre público, ingresso. Mas retorna à origem, ingresso de terceiro. Ou ingresso impróprio. Ou empréstimo. Não me interessa. O que interessa pra gente? É o dinheiro que entra no cofre público devido e não tem que retornar à origem, chamado de receita pública. Então, vou dar um apelido. Eu vou chamar a receita pública de ingresso não restituível. Ingresso não restituível. E vou chamar o empréstimo de ingresso restituível. Isso é só para a gente começar a verificar que o tributo é um tipo de ingresso também, mas nem todo ingresso é um tributo. Tributo é uma modalidade de ingresso. Que tipo de ingresso ou entrada é o tributo? Receita pública. Porque quando devido for, não tem que retornar à origem. Quem já ouviu falar de empréstimo compulsório, deixa de lado, não está na hora, deixa para depois. Isso aí é algo excepcional. Então, nesse momento, eu acabei de localizar o tributo no mundo do direito. Qual é a localização do tributo no mundo do direito financeiro? O tributo é uma espécie de receita pública e a receita pública é uma espécie de ingresso. A receita pública é o tipo de ingresso de caráter. Ingresso restituível é o tal do empréstimo, que torna a origem. Isso não é receita pública, isso não nos interessa. Pergunta 2 de prova. A pergunta 2 é, sem ser aquela que eu já tinha feito. Todo ingresso público é um tributo? Não. Mas todo tributo é um ingresso público? Sim. Todo tributo é um ingresso público. Melhor, Lugon? Que tipo de ingresso é o tributo? Ele é uma receita pública. Originária ou derivada? Derivada. O tributo é um ingresso público. Que tipo? É uma receita pública derivada. E por que não é originária? Porque o tributo é uma receita pública que decorre de uma atividade típica de Estado. Tem poder de império envolvido. Pergunta 3. Preço público ou tarifa? É ingresso público? É. Que tipo? Receita pública originária ou derivada? Preço público é uma receita pública originária. O preço público é uma receita... Tem que ampliar o quadro, tá? Pula para cá. Aí. Legal, obrigado. Tá bom, obrigado. Então, olha só. Estou falando aqui do preço público. Preço público, qual é a natureza jurídica do preço público? É um ingresso público? Sim, mas que tipo? É uma receita pública do tipo originária. Porque vem de uma atividade atípica de Estado. Perguntas de prova. Então, nesse momento, eu estou capacitado a definir direito tributário. Vou definir a disciplina de direito tributário. Até onde eu consigo chegar por enquanto. O direito tributário é uma disciplina jurídica que estuda e que normatiza. Isso está na folhinha. É uma disciplina jurídica que estuda e normatiza uma receita pública do tipo derivada, relativa ao conceito de tributo. Direito tributário é uma disciplina jurídica que estuda e normatiza uma receita pública do tipo originária ou derivada? Derivada. Qual delas? Relativa ao conceito de tributo. Há uma confusão grande entre o direito tributário, vem comigo aqui, o direito tributário
o direito, vai dar, o direito tributário, o direito financeiro e o direito administrativo. Ó, o direito administrativo se preocupa com a administração pública. Só que tem um trecho da administração pública que a gente chama de atividade financeira do Estado. É aquela parte da administração que cuida das finanças públicas, ou seja, atividade financeira do Estado. É tão importante que foi especializado pelo financeiro. Então o financeiro cuida da atividade financeira do Estado. Bom, o que é a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado é o complexo do estudo das receitas públicas, despesa pública, crédito público e orçamento público. Bom, até aí tudo bem. O problema é, o tributo na receita pública? É. Só que o tributo é uma receita pública tão importante, que gerou necessidade de uma nova especialização. E aí surgiu o direito tributário. O direito tributário surgiu para se especializar numa única receita pública, chamada tributo. Qual é a moral da história? O direito tributário é uma especialização do direito financeiro. O direito tributário se especializou numa receita pública chamada tributo, que é mais importante. O direito financeiro é uma especialização do direito administrativo. O direito financeiro se especializou na atividade financeira do Estado, que é a atividade chamada também de fenômeno financeiro do Estado. Moral da história. Chego à conclusão que o direito tributário tem como objeto o tributo, mas não a receita pública. Chego à conclusão 2. O direito financeiro tem como objeto a atividade financeira do Estado. Exemplo, receita pública. Mas ele não se especializou no tributo. Ele tem como objeto a receita pública, exceto a especialização do tributo. Quem se especializou no tributo? Direito tributário. Conclusão 3. Chego à conclusão da minha prova que o tributário é uma especialização indireta do direito administrativo e não do direito constitucional.